Eu sou a professora Zezé Marino e eu trabalho há mais de 40 anos em concursos públicos com a matéria mais bonita do mundo, que sem dúvida é o português. Você viu, nós teremos o concurso para o Instituto de Previdência Social do município de Macaé. Quer saber um pouquinho mais sobre esse concurso? Quer saber um pouquinho mais da banca, né? Que vai preparar essa prova? Quer fazer uma questão comigo da banca para que você possa conhecê-la? Então vamos lá, siga comigo. Bem, nós temos aqui o concurso por conta da Fundação Getúlio Vargas, são 50 vagas, níveis médio e superior, a remuneração vai de 2.500 até 8.000, inscrições abertas até 6 de agosto, tá? Atenção! E prova 13 de outubro. Então, tudo muito pertinho, é começar a estudar logo para garantir a sua vaga. Bem, o que será cobrado aí da parte de língua portuguesa? Nós temos a questão de texto, então é a leitura envolvendo compreensão, que é o entendimento, e a interpretação, que é a leitura daquilo que está implícito, daquilo que está pressuposto dentro de um texto ou subentendido. Nós temos a questão da estruturação do texto e dos parágrafos, bem como a articulação do texto. Então, aqui entra para a gente aquela questão da coesão, com o uso de pronomes e expressões que indicam referências, né, que há anexos, as questões relacionadas aos operadores que formam a sequência do texto. A significação contextual de palavras e expressões. Então, quando se fala em sentido, em significação, nós estamos aqui falando da semântica. Aqui dentro também temos a questão da sintaxe, envolvendo aqui a questão das funções, né? Das funções sintáticas, porque nós temos aí sujeito, predicado, temos o objeto indireto, complemento nominal, adjunta de nominal, e isso afetando diretamente o seu conhecimento sobre coordenação e subordinação, quer dizer, das chamadas orações. Em relação à morfologia, aparece aqui para gente a estrutura e a formação de palavras. Então, estruturas são aqueles elementos mórficos, radical, vogal temática, a desinência, prefixo, sufixo, etc. E a formação é aquela questão, a palavra é formada por derivação ou por composição? É uma composição por justaposição ou aglutinação? Temos também aqui a questão das classes de palavras. Então, tanto aqui a identificação dessas classes, como também a questão das funções exercidas por essas classes. Então, nós temos aqui que observar o seguinte, o uso daquelas 10 classes: artigo, substantivo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição, interjeição e conjunção. Veja que aqui, eles colocam especificamente verbo, falando do emprego dos tempos e modos verbais. Aqui eles falam dos pronomes, olhando a questão do emprego, da forma de tratamento, da colocação pronominal, quer dizer, próclise, mesóclise e ênclise. O pronome pessoal oblíquo átono fica antes do verbo, no meio do verbo ou depois do verbo. Veja que aqui aparece as flexões de nomes e flexões de verbo. Quando se estuda a sintaxe, que nós vimos lá em cima, automaticamente temos o estudo de concordância, de regência, que envolve, obviamente, crase, e aqui aparece também a ortografia oficial. Lembrando que quando falamos de ortografia oficial, nós não estamos aqui falando apenas se uma palavra escreve com G ou J, mas nós temos, por exemplo, a questão dos parônimos e homônimos, nós temos aquelas expressões que causam dificuldades, né, como o uso do porquê, o A com H e o A sem H, de encontro ao ou encontro de, o emprego do hífen com o novo acordo ortográfico, bem como a acentuação gráfica com o novo acordo ortográfico. Não é pouca coisa,
tá? Nós temos aí muita coisa para ser estudada. E como estudar isso daí de uma maneira realmente eficiente? Bem, eu entendo que o ideal é você estudar por meio das questões da banca. Por quê? Porque você percebe o que a banca mais cobra, como a banca cobra, possíveis pegadinhas dessa banca. Então fique muito atento a isso. Veja, por exemplo, essa questão que eu selecionei aqui. É uma prova da Fundação Getúlio Vargas 2023 para técnico judiciário, né? Então você vai ver aqui que é uma prova muito recente. Então veja como a banca cobrou isso aqui. Ela disse assim: em um documento para motoristas que se preparavam para uma longa viagem pela estrada, destacavam-se os seguintes pontos: revise as partes vitais de seu veículo, use sempre o cinto de segurança, respeite os limites de velocidade, mantenha a distância do carro da frente. Esse tipologia, tipo de texto, se enquadra entre os textos. Que tipo de texto? Então vamos lá. Você sabe a diferença de um texto para o outro? Por exemplo, vamos começar aqui, ó. Texto narrativo é aquele que propõe contar a você alguma coisa. Por exemplo, o fato aconteceu no dia tal, os envolvidos foram fulano e cicrano, né? Aconteceu em tal lugar, o que aconteceu foi isso daí é um texto narrativo. Agora, um texto descritivo é aquele que propõe fazer você ver por meio das palavras. Por exemplo, você presencia um assalto e aí a polícia pede para você fazer um retrato falado do assaltante. Então você vai dizer como ele é, né, a altura, a cor do cabelo, se ele é magro, se ele é gordo, que tipo de roupa que ele estava usando. Você está fazendo ver por meio de palavras. Claro que às vezes o texto tem uma parte descritiva, uma parte narrativa. Então, descritivo, narrativo, claro que isso pode acontecer. Existem também os textos argumentativos, que são aqueles que, como o nome mesmo diz, eles estão apresentando argumentos procurando defender um determinado ponto de vista. E existe também aquele texto que é apenas informativo ou expositivo, que ele não está defendendo um ponto de vista, ele está informando. Então, se eu pego, por exemplo, o tema pena de morte, e eu ali naquele texto eu tenho países que aceitam a pena de morte, países que não aceitam, tipos de pena de morte que existem, né? Se eu vou apresentando dados para você de quantas pessoas foram condenadas à cadeira elétrica, por exemplo, eu estou apenas informando, você não sabe a minha opinião. Então, esse texto ele é informativo, ele é expositivo. Agora, se eu sou contra a pena de morte e ali dentro eu começo a apresentar os motivos que mostram por que eu sou contra, tá? Isso já se torna um texto argumentativo. Ótimo. A questão é, o que é texto injuntivo? Esse nome pode não ser muito conhecido para você, mas o outro nome dado a ele, esse você conhece, que é o texto instrucional. Opa, agora fica fácil. Instrucional. Mas veja, a banca não usou o nome instrucional, usou o nome injuntivo. O que é o texto injuntivo ou instrucional? É aquele que está procurando dar uma instrução. Então, por exemplo, se eu pego uma receita de bolo e eu digo ali quanto que eu devo usar de farinha, quantos ovos eu devo usar, que eu tenho que primeiro bater as claras, depois eu tenho que misturar as gemas, eu estou passando uma instrução. Veja que esse texto aqui, ó, diz lá em cima: em um documentos para motoristas que se preparavam para uma longa viagem pela estrada, destacavam-se os seguintes pontos. Olha lá, revise as partes vitais de seu veículo.
use sempre o cinto de segurança, respeite os limites de velocidade, mantenha a distância do carro da frente. Veja que esse texto aqui está procurando dar uma instrução, né, para que aquela viagem ocorra com segurança. Portanto, isso não é um texto argumentativo. Ele não está procurando convencer de nenhum ponto de vista, está apenas instruindo como fazer uma viagem segura. Portanto, resposta letra A. Viu? Quanta coisa você aprendeu em uma questão? Observe que aqui, ó, há o uso desses verbos no imperativo, tá vendo? Imperativo é aquele que indica uma ordem, um conselho, um pedido. Então, revise, use, respeite, mantenha. Zezé, qual a diferença entre ordem, conselho e pedido? É o jeito de você falar, né? Por exemplo, busque água. Isso é uma ordem. Agora, se eu falo, por favor, busque água, isso virou pedido. Agora, se eu disser busque água, isso já virou conselho, mas o busque é busque em todas as situações. Pronto. Viu como você aprendeu, né? Em uma questão, há diferenças desses tipos textuais que a banca FGV ama cobrar nas provas? Pois é por isso que eu convido você a estudar pelo meu curso de Português em Questões da Banca Fundação Getúlio Vargas. É um português para o concurso da Previdência de Macaé. Você vai fazer 150 questões da banca FGV comigo. Então, eu passo para você uma prova, você vai resolver essa prova, corrigir essa prova, anotar as suas dúvidas e logo depois você vai assistir ao meu vídeo. Lá no meu vídeo eu trabalho questão por questão, letra por letra, leitura do texto, dou dicas a você de como acertar a questão por alguns pontos no texto que normalmente as pessoas não reparam e ali dentro também eu vou ensinando para você assuntos, eu vou ensinando para você os tópicos necessários para o seu concurso. É assim que se estuda para concurso de verdade. Não é pegar uma gramática inteira e ficar lendo, não é pegar uma apostila e ficar lendo. Também convido você a conhecer o curso de informática do professor Paulo França. Você vai ver que estudando com o tio Paulo, você fecha a prova de informática. E estude comigo, porque português você vai ver que fica muito mais simples de estudar do que ficar aí tentando decorar uma gramática que não vai levar você a lugar algum. E que tal estudar as duas matérias, português e informática, que mais reprovam em concursos públicos, com professores com muita experiência e por um precinho muito humano, tá? Bem, fica aí o nosso convite para que a gente possa ajudá-lo a passar neste concurso. Entre em contato aí com o nosso WhatsApp e você vai obter mais informações. Muito obrigada, fique com Deus, paz e luz para você.